Olá, amigo e amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, aqui na TV Mar, canal 525 da NET. No YouTube você pode acompanhar, nas redes sociais, na Gazeta Web. Nosso programa tem o propósito de levar até você conhecimentos e curiosidades acerca da nossa arte e ciência, dessa tão amável e querida medicina. Os nossos entrevistados trazem histórias da sua vida, histórias da sua especialidade, histórias da sua arte e também daquilo que você não conhece ainda em medicina. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Sérgio Francisco. Muito difícil trazer ou encontrar um espaço na sua agenda, mas o trouxemos aqui. E, por sinal, esse é o primeiro programa que nós vamos gravar externamente, ou seja, será fora dos nossos estúdios. E desde já agradecemos a sua presença, Dr. Sérgio, de estar aqui conosco. Prazer, professor, é uma honra, na verdade, depois de tanto tempo, né, voltando a Alagoas, tanto tempo de trabalho, a agenda recheada aí de atividades profissionais e pessoais, está dedicando aqui um pedacinho dela para conversar com o senhor, é uma honra para mim. Mas inicialmente nos conte acerca desse jovem, desse apaixonado pela ciência e arte médica. Quando é que nasceu esse amor, né? Você já tem parentes que são médicos na família? Eu tenho parentes médicos, meu pai e minha mãe são médicos, tios médicos também, e eu posso dizer que a coisa veio dessa forma, talvez um pouco natural, né, ao longo da vida, de ver meu pai trabalhando de branco. Naquela época que o médico andava de branco, né? Meu pai de branco, minha mãe de branco. Hoje eu uso pouco branco, por sinal. Eu trabalho muito assim, como eu estou aqui, ou jaleco branco, né? Mas eu acho que foi natural. Foi vendo aquele cuidado com as pessoas, ouvindo os relatos em casa de como que as pessoas melhoravam ou deixavam de melhorar, o que precisavam. E foi surgindo em mim essa vontade. E você é natural de onde? Eu sou natural de Maceió, mas a minha criação foi em Penedo, né, Alagoas. Aliás, um abraço aí para Penedo, se me permite. Depois, aos 15 anos, vim para Maceió, fiz o meu ensino médio, né? E depois fiz faculdade na nossa Uncisal, na época era Equimal, Universidade Pública Estadual daqui. Concluindo, teve que viajar? Concluindo, tive que escolhi, não tive, né? Poderia ter permanecido aqui, a gente pode falar nisso daqui a pouco, como foi meu começo com cirurgia cardiovascular, mas no resumo foi isso. Eu fui para São Paulo fazer a minha especialização, a residência, e depois andei um pouquinho pelo Brasil até voltar para Alagoas, Arapiraca. E está em Arapiraca. Arapiraca. Nos fale um pouco sobre um serviço implantado lá em Arapiraca em cardiologia. E, na verdade, assim, você telespectador, telespectadora, tem que conhecer o que é um serviço de média, de baixa e de alta complexidade. Inicialmente, para um bom entendimento do telespectador, doutor Sérgio, nos explica o que é um serviço em alta complexidade em cardiologia. O serviço de alta complexidade em cardiologia é aquele que faz atividades que só centros referenciados podem fazer, por habilitação, né, do Ministério da Saúde, e que envolvem os procedimentos, como o nome fala, mais complexos. No caso da cardiologia, são os mais conhecidos, né, as cirurgias cardiovasculares, troca de válvula, ponte de safena, ponte de mamária, as angioplastias, os stents, a colocação do stent no paciente que tem uma obstrução na coronária, no infarto, os implantes de marca-passo cardíacos, enfim, esses são os grandes procedimentos, junto com os cateterismos, que são exames, cateterismos cardíacos, que, para que sejam realizados, precisam de um centro com habilitação em alta complexidade cardiológica. A média ecocardiograma, são exames, né, eletrocardiograma, teste ergométrico, esses exames que são complementares ao que vai acontecer depois dentro de um tratamento mais avançado. É óbvio que para você montar um serviço com a estrutura para atender essa demanda ou essas patologias, o qual você fez referência, é necessário um serviço que tenha uma estrutura adequada. Para isso, que você não vai montar um serviço desses assim sem ter o mínimo para o funcionamento.
como foi que ocorreu esse serviço, quando e quanto tempo faz que vocês já estão em atividade no interior? Existe, né? Pois é, para muita gente, quando a gente comenta, conversa, até mesmo no meio médico, parece surpresa quando a gente fala nossos números, né? Há quanto tempo a gente está em atividade e onde a gente chegou hoje em dia. O serviço começou a funcionar em 2014 e foi habilitado pelo SUS em 2015. Sim. Então, desde então, a gente vem crescendo na assistência às pessoas. Por que é preciso o serviço ser habilitado? Porque para atender a população do SUS, você precisa receber recursos financeiros do SUS. Certo. Porém, para começar o serviço, alguém precisa bancar, né? Então, lá em Arapiraca, a gente encontrou o Hospital Chama nessas condições de criar o serviço, a infraestrutura e o parque tecnológico, a ponto de que a gente pudesse chegar para o Ministério da Saúde e dizer, olha, aqui está a estrutura para vocês contratarem, digamos assim, contratualizarem. Nós temos uma demanda de 1.046.000 habitantes em 46 cidades que hoje dependem única e exclusivamente de Maceió. Só que esse hoje foi lá em 2015, né? 2014, 2015. Então, o serviço está aí em vias de completar 7 anos e os números que a gente hoje já alcançou são enormes, né? A gente e quais são esses números? A gente está aí beirando 600 cirurgias cardiovasculares entre as cirurgias grandes e as cirurgias menores, com mais de 400 cirurgias dessa que as pessoas chamam que abre o peito, né? Aí eu falo para elas, abre, mas fecha. Mas fecha. No final. Então fica tudo bonitinho, o resto é só cicatriz. Somando os implantes de marca-passo, mais de 150 pacientes também, mais de 1.000 angioplastias feitas pelos hemodinamicistas que estão e que já passaram pelo serviço, quase 15.000 atendimentos de ambulatório SUS. Então, imagine, é uma atividade, professor, que, assim, de fato, além do número em si chamar atenção, ela tem um impacto social grande, né? Verdade. Porque ela ajuda pessoas ali daquela parte do estado de Alagoas, né? Esse impacto social, assim, até a questão de adaptação. O paciente tem que se deslocar do interior para vir para a capital. Uma estrutura prévia, por exemplo, no pré-operatório, você tem que ter uma adaptação, né? Você sai de uma zona do sertão, do agreste, e vem para uma área litoral. Essa diferença climática pode interferir até na evolução ou na cirurgia. A climática e a psicológica. Também. Imagina, né? A estrutura como fica. Você aguardando para ser operado do coração e de repente você tem que fazer uma viagem, se colocar numa hospedaria em outra cidade, e outra coisa você está em casa, esperando só o momento de ir para o hospital, ser operado ou ser feito aquele procedimento. Isso quando não é uma emergência. Verdade. E você tem um serviço ali próximo a você, podendo atender, né? É um outro aspecto que chama atenção. Dentro de uma emergência, e muitas vezes, até como em Arapiraca tinha muitos acidentes, assim, acidentes que envolvem a parte circulatória, principalmente a cardíaca, né, em ter um serviço de pronto atendimento também que vocês fazem? Essa é uma lacuna que temos percebido que há um esforço do governo em sanar. Qual é? A gente alcançou todos esses números até hoje de forma, vamos chamar de praticamente eletiva. Certo. O serviço ele não consegue funcionar 24 horas por dia porque isso depende de uma nova habilitação federal, estadual e municipal. Mas eu tenho percebido, inclusive, esforços do governo no sentido de implantar, dar as condições para que o serviço faça o atendimento 24 horas por dia. Por exemplo, sem ter esse serviço 24 horas por dia, a gente consegue fazer em média aí 200 angioplastias, ou seja, salvar, literalmente, né? Verdade. 200 pessoas por ano que infartaram, ao invés de ficarem aleijadas do coração, digamos assim, ou mesmo morrerem, voltar para o seu lar, dentro das suas casas. Imagina, senhor, se a gente consegue fazer isso 24 horas por dia. E eu tenho percebido que será o próximo passo aí num serviço desse tamanho. Esse aspecto dessa abrangência toda, né, essa necessidade de um serviço para desafogar, né, a sobrecarga da capital,
tem um aspecto psicológico, climático e, bom, vamos financeiramente, né? Vocês só atendem o SUS ou pode ser atendido também aos planos de saúde ou particulares? Como que banca um serviço desse, né? Verdade. Quem banca esse serviço é a tríade, né? A tripartite pública. Então, prioritariamente, todos os serviços que são realizados lá têm financiamento federal, financiamento estadual, com suporte aos complementos, e municipal. Por que isso? Porque as tabelas que financiam serviços de saúde na cardiologia, elas estão congeladas há 15 anos aproximadamente, talvez mais. Então, se você faz um procedimento como esse que eu falei, algum desses que eu citei antes, e depende apenas do custeio, que a gente chama de AIH, Sim. ou de seja lá qual for a forma ínfimo, federal, né? é pequeno, ele não banca o serviço. Então, o Estado, sabendo disso, o município também, eles complementam uma parte do custeio do serviço para que a coisa aconteça. Então, a gente hoje trabalha com 90% da atividade voltada para o SUS, mas sim, uma vez tendo para o SUS, também tem para o particular, para o convênio. Porém, a nossa rede credenciada de convênio, tanto em Alagoas quanto na região de Arapiraca, é muito pequena, né? São poucas pessoas que têm a condição de ter convênio. Então, a massa da população que a gente atende é realmente SUS. Doutor Sérgio, eu sei que a medicina, com essa arte e a ciência, ela envolve o profissional de saúde de uma forma que apaixona, né? Eu, por exemplo, na minha especialidade, eu sou apaixonado, até agora não consegui me aposentar, apesar de tanto tempo, mas porque gosto daquilo que faço. Assim, quais são as suas dificuldades, os óbices na sua especialidade, no seu serviço assim, no interior e as suas principais alegrias no exercer da sua especialidade? As grandes dificuldades, elas vêm da dificuldade de você lidar com a coisa pública do ponto de vista da continuidade do funcionamento. Porque uma vez que você depende do serviço público, qualquer coisa nessa trajetória que, porventura, atrapalhe o financiamento, ou fornecimento, ou funcionamento geral de cada etapa do processo, porque é um processo de engrenagem, realmente, onde tudo tem que funcionar direitinho, desde da compra, fornecimento, chegada do material, armazenamento adequado, utilização, reposição, e nada pode faltar. Então, quando você tem um serviço que está engrenado, funcionando bonitinho, isso facilita a sua vida. Quando tem qualquer etapa desse processo, e aí desde o financiamento até a assistência do paciente pós-operado ou pós-procedimento, isso atrapalha. Então, objetivamente, o maior óbice é estar atento para que nenhuma das etapas deixe de funcionar. Até porque isso tem resultado. E de uma forma ética, né? Porque não basta parecer ético, você tem que ser ético. Não basta parecer ético, tem que ser ético. E aí você começa a dar subsídio para quem financia o serviço de que pode confiar no que você faz. Porque o dinheiro público que está sendo colocado ali está sendo bem empregado, tem resultados. E falar em resultados, se o senhor me permite, a gente alcançou aí no final de 2019 o 4º ano seguido com a menor mortalidade em pós-operatório de cirurgia cardíaca nos serviços de SUS do Estado. Então, de 15 a 19, os nossos índices de mortalidade são os menores entre os serviços de SUS. E isso é resultado de um trabalho não só das etapas que eu citei, mas também das pessoas envolvidas. Porque sempre que aparece assim, o responsável pelo serviço, o chefe, dá uma falsa impressão de que aquela pessoa tem superpoderes e consegue resolver tudo sozinho. Quando, na verdade, você precisa de toda uma estrutura, uma multidisciplinar, Quando, na verdade, a gente precisa de muitas pessoas que entendem a necessidade do que você fala acontecer da maneira correta. E aí, de fato, a coisa vai e funciona. Mas é justamente isso. O valor das pessoas que trabalham com você, eles muitas vezes superam o seu próprio valor. Só que isso precisa ser dito. Porque senão parece que tem ali um
um super-herói ou alguém com super qualidades que faz a coisa acontecer sozinho, isso não é verdade. E ninguém consegue fazer tudo isso só. E as principais alegrias? As alegrias, professor, aí é a coisa do médico, né? A alegria é a coisa do médico, porque você entender, ouvir das pessoas, dizer assim, olha, doutor, antes a gente não tinha isso aqui. Antes a gente tinha que ir para Maceió, ou então antes a gente tinha que sofrer as consequências, pura e simplesmente. Ou quem não viveu aquela parte do passado, da escassez, que só pega a parte boa, o simples agradecimento pelo cuidado que teve, pelo curso de vida que você ajudou a mudar, porque não está só nas mãos do cirurgião mudar o curso de vida de alguém. Não. Eu falo para eles e digo aqui para quem estiver vendo, nos assistindo a qualquer momento, porque isso fica gravado, Verdade. que nós aqui embaixo somos instrumento. O homem lá em cima permite, a gente executa com o que a gente aprende, mas se não houver a permissão, não acontece. Então, uma vez que a gente executa a atividade médica, seja uma prescrição de medicamento ou um pontinho ali numa artéria do coração, é com a permissão do homem lá em cima. Verdade. Fez a permissão e a gente faz. E depois vem o agradecimento do paciente, aquilo ali é a maior alegria. Essa, respondendo, eu acho que essa é a maior alegria que, de fato, eu... Então é por isso que nós vamos ter aqui uma intervenção, no bom sentido, do Dr. Niedson Tiago, que ele quer dar uma opinião a respeito da sua pessoa. Olá, é um prazer participar do programa. Gostaria de agradecer ao professor Gerson Dom pelo convite, principalmente hoje, quando o entrevistado é o meu amigo Sérgio Francisco. Sérgio é meu amigo desde a época da Escola de Ciências Médicas de Alagoas, quando fizemos o curso de medicina juntos, a antiga Uncisal, hoje Uncisal. E desde aquela época, Sérgio já se mostrava como um grande amigo, fiel, que é até hoje. Tive a oportunidade de conviver também com alguns de seus familiares, e Sérgio sempre se mostrou como um grande filho, um grande irmão, muito fiel, muito dedicado. Por isso, não me admira a condição e o sucesso atingido pelo Dr. Sérgio Francisco como grande cirurgião cardiovascular que é hoje. O que me orgulha mais ainda é o zelo que ele tem com seus filhos, o zelo que tem no papel de pai, o zelo que tem no papel de esposo, ao lado da nossa amiga Thaís. Então, Sérgio, eu aproveito a oportunidade, na minha condição de seu amigo e como cirurgião pediátrico, para que você fale para todos os telespectadores, mas principalmente para as crianças, adolescentes e aqueles que estão começando agora. Gostaria que você falasse qual é o segredo desse sucesso, quais as dicas que você dá para aqueles que estão pensando a começar a trilhar esse caminho. Um forte abraço, um prazer reencontrar virtualmente e que Deus continue a te abençoar. Muito bem, primeiro muito feliz aí, né, em ter um amigo testemunha da trajetória, um amigo querido, Niedson, que foi da minha turma, é meu amigo pessoal, hoje mora em Pernambuco, mas enfim, a internet faz com que a gente mantenha contatos, né, conversando, veja a evolução pessoal e profissional de cada um. Um grande abraço, obrigado pelos elogios. E se é suspeito, né, porque é meu amigo, mas eu aceito de bom grado. E a pergunta que ele fez com relação ao recado para os mais jovens, né, como que os mais jovens devem pensar, se portar ou programar seu futuro, a mensagem que eu dou, que eu deixo, e aí nesse sentido de vocês estarem vendo alguém, vamos dizer assim, que alcançou sucesso na carreira, e eu imagino que é o que o jovem deseja, né? Alcançar sucesso na carreira. Primeira coisa, isso é muito relativo, né? A questão do sucesso é uma conquista diária, você não chega no sucesso, cheguei.
pronto, parou. Não é. É mais uma impressão externa de quem observa do que de quem vivencia por si só. E a outra é assim, se você pretende fazer medicina ou fazer uma trajetória na saúde, faça o que você gosta, faça o que te dá prazer. E você pode perguntar, por que e como? Né? Então, por quê? Porque lá na frente é o que vai te fazer ter vontade de levantar da cama nos dias ruins, é o que vai te fazer ter a força de vontade de superar as adversidades que vão acontecer em todos os trabalhos, não importa o que você faça. E como? Como que eu vou saber o que eu gosto? Você tem que vivenciar. Então acompanha pessoas, pede para acompanhar pessoas que de uma área que você acha que vai gostar, vai lá, acompanha, não acompanha só o chefe, porque o chefe às vezes está numa situação que já passou por um processo de engrossar o couro, né? de sofrimento e está ali numa situação um pouco melhor, que pode gerar uma ilusão para você de que a vida profissional começa daquela forma, não é? Então você vê o chefe lá, mas acompanha quem está na trajetória, quem está começando, vê como é o sofrimento, o dia a dia, as dificuldades, as agruras, né? E aí sim você faz aquilo numa especialidade, faz em outra, faz em uma profissão, faz em outra, e aí você sentiu que bateu ali o coração, né? Eu acho que é aquele caminho que tem que ser seguido, e não o da moda. A especialidade da moda, a profissão da moda. Que dá mais dinheiro. Que dá mais dinheiro, que aparentemente fulano fica bem sucedido mais rápido. Isso muda tão rapidamente, né, professor? Verdade. E aí o senhor já viu muito mais que eu, quantas profissões e especialidades elas passaram a ser da moda à dificuldade. Então, assim, segue essa dica que eu dei aí, que eu acho que é um bom caminho. Às vezes eu cito essa tríade, né? Você faz o que gosta, ao lado de quem ama, em sintonia com Deus, né? O segredo está aí. Resumindo, é isso. O professor Edson, ele falou de uma admiração que ele tem com você, não é só pelo sucesso, a abrangência técnica, a qualidade técnica, mas o que é essencial e que é invisível aos olhos, né? Que é o seu zelo pela família, né? Como é que você dá um plus aí para esse rapaz que tem o mesmo carinho que você também? Pois é. Ele observou, né? Como eu sou muito exposto aí nas redes sociais, muita gente talvez já saiba, se não é só digitar o meu nome lá que vai ver. Eu de fato mostro algumas coisas que eu faço no processo educativo dos meus filhos. Tenho um filho de 5 anos e um filho de 8 anos, né? E sou casado aí há muito tempo. Estamos juntos há mais de 20 anos, então já estou autorizado a dizer, né? A dizer e a esquecer exatamente o tempo. Verdade, isso né? é bom. Tanto tempo. Porque você pode determinar uma data, mas para você pode ser mais tempo ainda. Mais tempo ainda, exatamente. Às vezes começou antes, né, do que aquela data específica. E com relação às crianças, eu penso o seguinte, a vida digital hoje, ela transformou as impressões da vida em algo imediatista. Então, parece que tudo é fácil, porque a gente vive na era do clique. Eu estou vendo uma coisa aqui, eu clico, vejo outra, e as dificuldades parece que elas vão embora com um passar de dedos, ou um passar de dedos para cima. Eu não gosto de uma coisa, vou arrastar aqui, só que a vida não funciona assim. Então, a gente, lá em casa, tem esse cuidado, essa percepção de oferecer algumas dificuldades, pequenas que sejam no dia a dia, exercitar a frustração de não ter o que quer, não ter o que quer na hora que quer. E aí, exercitar isso dentro deles, talvez faça com que eles suportem os problemas da vida, ali na frente, com menos dificuldade. Dificuldade vão ter, mas com menos dificuldade. Suporte o fim de um relacionamento, suporte uma demissão, suporte um revés do trabalho, suporte a demora em alcançar o que deseja. Então, assim, parece mais fácil sempre, para parar o choro ou parar o desejo, você dá o que a criança quer. E aí você dá a atenção, dá carinho, dá explicação, dá dificuldade para ele superar. Eu penso, né, de ter estudado alguma coisa nesse sentido, de ter observado outras coisas, que isso vai ajudá-los. Se é o segredo
do sucesso a gente não sabe, mas pelo Verdade. menos a gente vem fazendo isso. Ou seja, eu estava vendo assim, alguém fazia um comentário de que uma criança pegou um livro, estava folheando e tinha uma foto e estava com o dedo querendo dar um zoom, ampliar aquilo. Nem sempre a vida é uma tela que se amplia o zoom, né? Para você ter uma visão, é necessário ter uma visão real daquilo. Perfeito. Né? E aí você mostrando os contrapontos da vida, eu acho que essa é uma analogia muito boa para representar isso que a gente faz lá em casa. Então, sobre isso, tem um recado muito especial aqui de uma pessoa muito querida sua que deixou também uma mensagem para você. Oi, eu sou a Thaís, sou a esposa do Sérgio. Nós estamos juntos há quase 25 anos, né? Nós começamos a namorar novos, tínhamos apenas 15 na época. E nós construímos uma família maravilhosa. Temos 2 filhos, o Marcelo e o Matheus, que são nossas joias preciosas. Então, nossa família tem muito a se orgulhar do Sérgio. Ele é uma pessoa muito dedicada com seus pacientes. Ele acompanha os pacientes desde o começo na consulta, antes da cirurgia até o pós-cirúrgico. Então, os pacientes são muito gratos por esse acompanhamento, essa dedicação. É uma pessoa muito centrada, que procura sempre atingir os seus objetivos. Ele vai até o fim quando ele coloca uma coisa na cabeça, que é um projeto. A gente trabalha junto e tenta alcançar junto, né? Nossos planos são todos decididos em conjunto. Nós temos muito a agradecê-lo por ser o nosso porto seguro, né? Tanto o meu quanto dos meus filhos. E é uma pessoa que a gente pode contar, pode tirar dúvidas. Enfim, é como eu falei, o nosso porto seguro, né? Então, é uma pessoa muito dedicada também à família, procura sempre estar presente nos momentos com os filhos, apesar de ter a dificuldade da questão da profissão, mas é uma pessoa que está sempre junto. Né? Então nós te amamos muito, um beijo, desejamos todo o sucesso do mundo sempre e saiba que a sua família está sempre aqui para o que der e vier. Um beijão. Pai, te amamos. Muito bem, aí para mim, além de emocionante, né, toda vez que isso acontece, essa ver a esposa falando, a pessoa que está com você desde os 16 anos de idade, por isso que eu falei que é fácil errar a conta, né? Você está contando agora? Então, eu vou fazer 40 anos agora, né? Então, talvez quando já estiverem vendo, eu já tenha 40 anos, enfim. Então, estamos juntos no início do relacionamento desde os 16, viveu tudo comigo, todas as etapas, as decisões, as dificuldades, decidi morar fora, decidi voltar, decidi ter filho, decidi... Então, quando eu falo ali no trabalho, naquela hora do trabalho, que você sozinho não consegue fazer a roda girar completamente como deve, a mesma coisa você pode dizer de dentro de casa, né? Não pode esquecer que para você alcançar um êxito profissional, né, que seja aqui, alguém estava dando suporte aqui e também progredindo no outro lado. E aí a hora que eu falo... que até o nosso amigo Niedson chamou a atenção com relação à família, é o seguinte, você, na hora que você percebe que consegue ver, visualizar e participar do crescimento do seu par, também é uma vitória para você. Maravilha. Né? E aí seja nas mudanças de trajetória, na vida, a vida vinha num sentido, de repente, eu disse, não é isso que eu quero. Aconteceu isso com a minha esposa, Thaís. Doutorado, pós-doutorado na área dela, em reabilitação cardiovascular, em ressincronizador cardíaco, pela USP, ou seja, tinha tudo para traçar uma vida universitária, né? Que era o que se esperava realmente, de repente decidiu mudar. E como é que você fica na história se você não tem tempo para ouvir? Você não consegue interferir, participar, né? E hoje ela já é empresária, resolveu empresariar, e aí a gente está junto nesse... Aí você vai para a plateia e aplaude, né? E aí eu venho para cá e vejo o crescimento, ajudo de certa forma, mas aí você estando junto fica mais fácil de ser parte, né, do processo. Você falou há pouco sobre alguém lá em cima, né? Como é que você vive esse relacionamento com esse transcendental que às vezes se faz tão presente na sua vida? Deus na sua vida. Com o temor. Entender que as vitórias não são suas e com isso, poder e ter em quem se segurar na hora das dificuldades.
e não só na hora da dificuldade clamar, pedir socorro, e agora? Porque talvez até a ajuda venha, ou não, mas e você como é que fica? Nessa via de mão dupla, né? Entre você e a divindade, você e Deus na história. Então, a minha maneira, eu sou de uma família católica, né? Família católica, meus avós e tal, não sou... não vou fervorosamente à missa todos os domingos, como minha avó, finada avó, gostaria, mas tenho a minha religiosidade, minha espiritualidade dentro da nossa casa, né, com respeito às tradições. A gente faz... a minha esposa incentiva as orações dos meninos com mais tempo. Então, assim, a gente mantém essa relação porque acredita que, de fato, essa força superior, ela governa, ela domina tudo, e a gente tem que sempre ser temente mesmo e entender que o controle não está na nossa mão. Maravilha. Obviamente, você fez uma referência assim, muito especial de dizer que na sua formação técnica, né, você participou de alguns serviços, mas teve um serviço que você acompanhou assim, e cujo staff lhe elogia sempre. E ele também traz aqui uma mensagem para você, que é o Dr. Vanderlei Neto. Olha, o Sérgio é uma figura extraordinária aqui na medicina de Alagoas. Ele fez a residência médica dele em São Paulo, num local muito importante. Depois foi trabalhar em Itabuna e retornou a Alagoas, né, e organizou em Arapiraca um grupo muito produtivo, né, de cardiologia e de cirurgia cardiovascular, que presta um grande trabalho social ao povo de Alagoas. Ele merece a nossa admiração, é uma referência para a geração dele e para a geração que está entrando em cirurgia cardiovascular e cardiologia, né? E um exemplo e um orgulho para nós alagoanos. Parabéns, Odilon, por estar entrevistando essa figura exponencial da medicina de Alagoas. Bom, aí, outra grande satisfação, outro grande, né, prestígio e um orgulho da minha parte, e meu agradecimento desde já, porque o Dr. Vanderlei, de fato, fez comigo aquilo que eu recomendo que as pessoas façam ao tentar escolher uma especialidade, uma profissão. Eu tive a oportunidade e a honra, né, na época que eu fazia segundo ano da Faculdade de Medicina, de ser apresentado ao Dr. Vanderlei, que já tinha essa representatividade que tem hoje, sempre teve, né? Então, para mim, já o via ali como alguém em quem se espelhar, independente se eu fosse escolher cirurgia cardiovascular ou não, a figura do Dr. Vanderlei é muito representativa, né? Verdade. E aí eu tive a oportunidade de conviver com ele ali nos primeiros anos da faculdade, no meio da faculdade até o final, vivenciando o ambiente da cirurgia cardiovascular, entendendo as dificuldades. E aí, através dele, tive a chance de acompanhar quem estava na trajetória. Aquela história que eu falei, não acompanhar só o chefe, acompanhar quem está no trajeto, quem está sofrendo mais, quem está ali nas agruras do dia a dia. E aquele momento ali me deu a oportunidade de saber que quando eu iria escolher cirurgia cardiovascular, não era uma aposta, era uma escolha. De fato, uma escolha de trajetória, e ele foi fundamental nisso, tanto nessa parte do processo, quando eu decidi sair de Alagoas. Você imagina, alguém que acompanhava tanto tempo, estava ali, traçando uma linha, numa trajetória, e todo mundo achava que ia só ser um ato contínuo de ficar, depois de formado, depois de médico, e quando eu decidi fazer minha formação fora de Alagoas. Muitos acharam que ele fosse ficar chateado, pelo contrário, só me fale para onde você quer ir, que eu dou a carta de recomendação. E assim foi, né? Escolhi fazer prova em Curitiba, depois São Paulo, e acabei optando, passei nos dois lugares, mas optei em fazer em São Paulo. E depois da minha trajetória, houve um outro grande momento em que ele foi importante também, que foi quando eu voltei para cá. Naquele começo que nós comentamos, lá em 2014. Falei, estou voltando,
vamos criar um serviço de cirurgia cardiovascular em Arapiraca, que era um sonho assim, das pessoas do estado, né? Já se falava nisso 15 anos antes, eu já ouvia falar sobre isso. Eu não era nem médico, eu não era nem estudante de medicina, eu já ouvia falar desse assunto. E até que chegou essa oportunidade para mim, né? No convite do hospital, vamos criar um serviço do zero, você topa? Conversei com minha família, conversei com meus pais, com a minha esposa, vamos voltar? Vamos. E aí quando cheguei aqui, procurei o Dr. Wanderlei e disse, estamos montando um serviço de cirurgia cardiovascular do SUS em Arapiraca, eu preciso da sua ajuda. E não foi de se espantar, né, que a ajuda veio, ele pediu no momento inicial que assistentes dele fossem me auxiliar em cirurgias lá, nas primeiras cirurgias. E do ponto de vista social é importante um apoio desse tamanho. Com certeza. Aí depois que a coisa deslanchou, nós criamos nosso serviço próprio, né? Inclusive com o nosso atual auxiliar, cirurgião, que não é mais residente, já é cirurgião, o Dr. Vitor, né? Um abraço para ele. É oriundo do serviço da Santa Casa do Dr. Wanderlei, na época que ele exercia sua maior atividade lá. Então, assim, veja que, além do mais, aí eu vou além aqui, já que o nosso programa permite, quando eu ainda era estudante de medicina, a relação ali era tão próxima que eu o convidei para ser meu padrinho de casamento, né? Com a minha esposa, que já falou aqui também pra gente, enfim. Então, veja que as coisas elas vão se conectando, né, embora não programadas, ao longo da vida. Maravilha. Além de tudo isso, desse cotidiano que você tem, você também se dispõe, acha espaço ainda na sua vida diária para orientar, né, as pessoas que fazem perguntas através da internet. Como é que você faz isso? Então, eu comecei não existia nem Instagram direito na época, eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube a partir de uma angústia. A angústia que eu tinha eu percebia que as pessoas chegavam para o consultório, que é uma coisa que o cirurgião cardiovascular faz bastante. As pessoas às vezes confundem, acham que o cirurgião cardiovascular só opera. As pessoas chegavam para o consultório com dúvidas elementares. E aí eu listava aquelas dúvidas que elas tinham e pensava, bom, se a internet permite que a gente faça se a internet permite que a gente abranja mais pessoas, vamos fazer. E aí eu comecei a gravar vídeos explicando as dúvidas que as pessoas tinham no consultório e postar no YouTube. Isso começou com o tempo, se proliferar. Hoje, muita gente já vê no Brasil inteiro, com o surgimento das plataformas que fazem transmissão ao vivo. Aí eu transmiti isso para o Instagram e realmente hoje a gente faz participações ao vivo semanais com as pessoas. Elas entram no meu perfil, entram ao vivo, mandam perguntas, eu respondo e acaba ajudando dentro dos limites da ética, porque tem que ter muito cuidado para você não transgredir até onde você pode ir. Então, dentro desses limites, a gente consegue ajudar a gente do Brasil inteiro. Como eu sou do Conselho Regional de Medicina, alguns que também têm e foram alunos meus, às vezes quando ele liga para mim, posso colocar isso, posso colocar aquilo. Às vezes pode colocar dessa forma, evitar sempre as imagens, essas coisas todas. Existem esses cuidados que precisam ser tomados. Que são os direitos personalíssimos, né, de cada um cidadão. Professor Sérgio, para terminar esse nosso programa maravilhoso, eu gostaria de que você dissesse assim, quais os principais, sempre foi desafio, né? Mas ainda, o que é que resta em fazer nesses serviços? Dentro de um serviço de cardiologia complexa, os desafios eles vão surgindo conforme você aumenta a sua representatividade. Então, na hora que a gente atinge números expressivos, mais pessoas ficam sabendo da assistência e, entenda-se, mais municípios, mais gestores, mais famílias e querem, naturalmente, ser atendidos mais próximos de suas casas. Então, os desafios estão em a gente conseguir manter o crescimento proporcional ao aumento da demanda. Então, especificamente no nosso caso, o próximo passo seria, de fato, poder atender as pessoas 24 horas por dia, e não só naquele horário
comercial, digamos assim, porque o infarto não escolhe hora. Verdade. Né? Então a gente faz convênios com os hospitais públicos da região, eles podem mandar pacientes lá para o nosso serviço do Hospital Chama, conveniado ao SUS, mas quando é à noite, quando é de madrugada, infelizmente o paciente tem que ir para Maceió ainda, ou ele tem que sofrer um pouco mais até que o outro dia comece. Então, embora a gente já faça muita coisa, o espaço, eu diria que para crescer seria esse, mas como eu falei, eu já percebo movimentações dos entes públicos nesse sentido. Tá bom. Mantendo o distanciamento, não vou lhe afagar apertando a mão, mas sinta-se assim, abraçado e esse aperto de mão. E no minuto final, eu queria que, em nome do programa, deixasse uma mensagem a esses jovens acadêmicos que estão aí não crescendo, que fica assim ainda pensando que especialidade escolher. Eu tenho certeza que essa sua história irá servir bem para o destino dos mesmos. Que bom. Primeiro foi um prazer estar aqui, né, professor? Assim, uma honra, de fato, de verdade, uma satisfação. Obrigado pela exceção de fazer o programa externo, gravado, né? Fico lisonjeado. E para os jovens, escolha o que você de fato gosta, pesquise em campo, vivencie o que você acha que vai gostar, porque as dificuldades virão e você tem que estar pronto para superá-las com o que você gosta de fazer, não o que parece que vai ser interessante para você. Boa sorte na trajetória. E a história está aí para contar. Doutor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. E a você, telespectador, que nos acompanhou com o nosso programa Medicina em Destaque. Na próxima semana, estaremos aqui novamente aguardando a sua presença. Que Deus nos abençoe.